Olá, boa noite. Como estão? Está tudo bem por aí? Por aqui vai indo. E por aí vai bem? Espero que sim. Estão todos aonde, afinal de contas? Não tem lado nenhum. Pois não? Esperamos já então que venha alguém. Olá, boa noite a todos. Está tudo bem? Ótimo. Cá estamos nós numa sexta-feira. Vamos começar o nosso final de semana. Estão-me a ouvir bem? Estão? Estão a ouvir bem? Estou a ter som, a ouvir bem, essas coisas assim. Então? Está bem. Então, cá vamos nós começar a nossa jornada de oração do dia de hoje. Não nos podemos esquecer. Olá, Tulia Beloso, como está? Boa noite, amiga. Muito boa noite. Alzira Santos, um beijinho grande. Olá, Dete Margarida, vai tudo bem contigo, filha? Olá, Graziela Calada. Então, como estão as coisas? Olá, Mário Henriques, Fátima Serrano, Maria de Souza, boa noite. Rosário Santos, boa noite. Está tudo bem? Ou não está tudo bem? Está tudo mal? Não sabemos. Então, esperando que esteja tudo bem, que estejam todos vocês bem. Comigo vai assim, não tem ido muito bem. Mas se contigo vai tudo normal, é porque vai bem, não é, Dete? A Graziela Calado, já não há aí fogos, ou ainda há? Nélia Capela, boa noite. Graças a Dias, boa noite. Como está? Muita saúde também para si. Então, cá vamos iniciar mais uma jornada de oração e vamos então também de alguma... É do frio. É do frio? Tu achas que é do frio, Dete? Pois, não está calor. À noite não está calor nenhum. João Batista, como estás? Está tudo bem? Esperamos que sim. Vamos iniciar mais um fim de semana. Vamos todos ter... Não está frio. Aqui faz sempre frio. Olá, Rui de Carvalho. Boa noite, um abraço de luz. Aqui à noite faz frio. Vai tudo melhor, João Batista? Começou hoje de tarde e não muito distante. Ai, meu Deus. Por aí faz mais calor. Eu também tenho frio, Dete. Esta zona é fria, porque vem o nevoeiro, à noite é sempre frio. Sim, estamos bem. E o irmão Fernando, como está? Vou indo. Desde quarta à noite que tenho frio. A tu também tens frio durante o dia, Dete? Olá, Lucinda Caetano, boa noite, beijinhos. Então tens que ver, não é também normal teres assim tanto frio de dia e de noite. Olá, Nuno Matos, boa noite. Mais uma sexta-feira, mais um fim de semana.
Isso é que é mau. A Belcina Henriques, boa noite. Silvia Ferreira, boa noite. Anselmo, boa noite. Cláudia Marina, boa noite, vai tudo bem? Fátima Fonseca, boa noite. Na quinta choveu, fez frio hoje, pronto, lá apareceu o sol, mas só à tarde. Maria Edith, beijinhos. António Luís, um abraço de luz. Rosário Santos, Marlene Cordeiro, boa noite para todos, também. Fábio Cordeiro, boa noite a partir de Vilar dos Mouros, festival. Quem é que está a cantar aí? Silvia Ferreira. Vi, João, vi. Depois eu mando-te uma mensagem, mas só te mando depois domingo ou segunda. Teresa Neto, boa noite a todos. Um abraço fraterno. Então, Fábio, estás no festival de Vilar de Mouros? Já vistes quem cantar ou tocar? Conceição Ribeiro, olá, boa noite para todos também. Que todos estejamos bem, que é o que precisamos, todos estarmos bem. Cláudia Fi, como estás? Boa noite. Conceição Ribeiro, boa noite. Ana Costa, boa noite. Eu estou com o telefone mais pequenito hoje. A todos muito boa noite. Que possam estar bem, sentir-se bem. O meu telefone já está a cair, eu disse logo que era mais pequenito, não é? Vou ver o que é isto. Então, Mónica Gomes, boa noite. Então faça algum calor. Para aqui faça algum calor este fim de semana, não é? Para se poder ir à praia. Aqueles que vão à praia. E já estamos a quase no fim de agosto. E também já estamos a quase ao fim de agosto. E também já estamos quase. Isto estamos num fim de semana, pronto. Mais um fim de semana que vamos ter. Temos que se portar bem, não é? Para não nos portarmos mal, prepararmos a próxima semana. A vida é assim mesmo, temos que andar assim, que é para conseguirmos, então,
viver a vida em paz e serenidade e com muita tranquilidade e, sobretudo, com muita dignidade e muito respeito, para que nós possamos, de alguma forma, alcançar os nossos objetivos, resolver os nossos problemas, ajudar outros a resolverem os seus problemas também, se pudermos, sermos pessoas gratas para o universo, sermos pessoas com uma certa capacidade de perdoar, de compreender, de amar, rasgarmos o nosso passado, aquilo que nos liga ao nosso passado e não nos deixa avançar também é importante. Ver as coisas de um modo diferente, olhar para o mundo com outros olhos, cultivar a bondade, temos que cultivar muita bondade, temos que ser bondosos. E por falar em bondade, gostaria de perceber o que é que vocês entendem por bondade, quer dizer alguma coisa. Sua opinião da bondade. Ser-se bondoso. O que é ser-se bondoso? Olha, nem eu estou a perguntar porque eu quero saber mesmo. Por isso têm que responder. O que é bondade? Para potenciarmos a nossa bondade, que é muito importante. Então, como eu não sei o que é bondade, gostaria que vocês me explicassem, então, o que é para vocês a bondade. Que é para ver se eu consigo encaixar em algum facto. Olá, boa noite, Fátima Beijoco. Ainda está com o pé inchado e dói muito. Já tens cá vir para eu mexer nesse pé. Já te disse isso. Bondade é ajudar os outros. Será? Bondade é ajudar os outros. Estou a pensar. Lília Vitória, boa noite. Fazer sempre ao outro o que deseja para mim. Isso é bondade? Vocês vão ver ao dicionário o que é que bondade nos diz. Ao dicionário não, lá ao Google. Perguntam ao Google o que é a bondade. Ajudar o próximo. Bondade. Ajudar o próximo. Penso ser ajudar os outros sem ter a intenção de receber algo em troca. Sim, senhor. Olá, Sérgio Parente. Um excelente fim de semana também para ti e para todos os teus. Espero que estejas bem. Eu vou buscar o outro telefone que eu ainda quero ver o que é. Vocês estão aqui. E sou como vocês. Para mim, não quero nada de mal. O sim da bondade, partilhar o nosso saber e ter sem prejuízo de ninguém. Diz a Lucinda, sim senhora. Muito bem. Agora é só uma questão de eu ir aqui o meu coiso e ver o que é. Auxiliar o próximo, especialmente quando mais necessita. Disposição natural que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. Qualidade, foste ver ao Google. Qualidade do dicionário. Sim. Qualidade do que é bom. Já escusei de ver, não é? Espera, que senão não vejo. Qualidade, disposição natural que nos leva a fazer bem e nunca mal. Qualidade do que é bom, boa índole, brandura, benevolência.
Sim, senhora, olha, está aqui uma coisa. Então, a nossa disposição natural que nos leva a fazer o bem e nunca o mal é bondade. A qualidade do que é bom, a boa índole, a brandura e a benevolência é a bondade. Lina Marques, boa noite. Bondade começa por ter empatia pelo outro, penso eu. Essa que a Wanda Jerónimo foi buscar foi ao dicionário para banda, língua portuguesa. Wanda, agora põe assim, bondade espiritual. E vê. O telefone hoje vai cair muitas vezes. Bondade espiritual. Bondade é praticar o bem. Primeiro, sermos bondosos para nós próprios para podermos dar ajuda aos outros. José Luís, o que é bondade? Nilda Alves, o que é bondade? Eu não encontro significado para bondade espiritual, mas encontras o que diz na Bíblia a bondade. Ó, vai lá ver, queres ver que vês? A Bíblia nos fala que a bondade de Deus é uma das suas principais qualidades ou atributos. Faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Essa bondade pode ser vista nas obras que ele fez e no amor que tem manifestado pela humanidade ao criar, sustentar e oferecer reconciliação em Cristo. Desde o princípio que vemos o relato da criação no livro de Gênesis, que a bondade de Deus foi uma característica fundamental e constante. Ela deixou marcas da sua bondade impressas em todo o universo. A palavra bom aparece pelo menos 7 vezes na descrição dos feitos do Senhor. Isso reflete o seu caráter, pois pela sua bondade tudo foi maravilhoso, formado. Portanto, a criação foi a primeira marca da bondade do Senhor. A bondade de Deus faz parte da sua essência. E a bondade dos homens também faz parte da sua essência. Algo mais parecido é a todos os presentes. Boa noite. Algo mais parecido é sob o ponto de vista bíblico. Para Charlie. Eu não encontro significado de bondade espiritual. Boa noite, Hilda. Portanto, a bondade é isso mesmo. É o nosso caráter, a nossa essência. A bondade não é boba. Não é, não. Nosso caráter, a nossa essência, a nossa intenção, ou seja, a nossa necessidade de fazermos o bem e não olharmos a quem, a nossa compreensão, a nossa forma de vivermos, muitas vezes em bondade, ajudarmos quem que se cruza no nosso caminho, termos a maior compreensão, não criticarmos, fazermos as coisas sem esperar receber nada em troca, também é um ato de bondade. Assim, vocês que me conhecem acham que eu sou uma pessoa bondosa. Mas não vão dizer isso só porque eu estou-vos a perguntar. É o que sentirem. Que é para eu saber se eu sou ou não.
Pois, está bem, Ana. Claro que é Graziela Calado. A bondade é tudo isso que vocês disseram, mas não pode ser só dito por palavras, tem que ser por atos, tem que ser perfeitos. Perfeitos, pronto, não é perfeitos, é perfeitos, coisas que fazemos. Se eu sou bondoso, sou ou não? Sem dúvida. É uma pessoa bondosa. Não sei o que é bondade, creio que poderia ser um sinónimo de amor, mas acho que é sempre relativo. Tá bem. Então, José Luís, eu sou bondoso ou não? Se fôssemos inteligentes, fazíamos só o bem, pois tudo o que temos é tudo o que recebemos, às vezes em dobro. É uma grande pessoa, muito bondosa, diz-me. Tem dias. Ai, tem dias. Ai, mas às vezes dizem coisas. A bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Olha, a definição mais perfeita de bondade está aí, Hilda Alves. A bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ver. Sim, senhor. Claro que é bondoso. Quem disser o contrário não conhece. Eu não sei se sou, eu perguntei. Só quero saber o que pensam. Não descurando o nosso próprio... Não estou a ler agora. Era para ver se ri. É claro que é uma pessoa bondosa. Não nos prejudicando a nós próprios e fazendo algo pela nossa própria vida, pela vida dos outros, é um ato de bondade. Não criticar, não julgar, não castigar, não ficar com raiva, com rancor, com ódio. É ser-se bondoso. Ser-se bondoso é uma pessoa que sabe que não está sozinha no mundo e sabe que vai criar alguma coisa. E vai criar alguma coisa sempre no sentido de progresso, de evolução. Vai criar alguma coisa em relação a todos aqueles que se cruzam nos seus caminhos. Um ato de bondade é, por exemplo, estarmos num sítio, as pessoas discutirem muito e aborrecer, e nós calmamente compreendermos a situação e, sem nos prejudicarmos nem prejudicarmos ninguém, não é? Darmos então, a pormos a água na fervura. O outro ato de bondade pode ser, por exemplo, sabermos que uma pessoa tem umas necessidades enormes, algumas necessidades, por exemplo, acompanhar uma pessoa ao hospital, visitar uma pessoa à prisão, visitar a pessoa ao hospital. Conheça ou não conheça, vai visitar-se, visita. Preocupar-se com o que está a passar no seu país. É ser-se bondoso, é ter-se caráter. E depois ter algumas atitudes que confirmem esse caráter, essa bondade, e essas atitudes têm que originar qualquer coisa de útil, de bem, de agradável, quer para si próprio, quer para todos aqueles que o rodeiam. Ser-se bondoso é algo que nós vamos, é inerente à nossa própria pessoa e depois se vai desenvolvendo ao longo da nossa própria vida. Ao longo da nossa própria vida. Às vezes somos verdadeiramente bondosos a velhos. Velhos, quando eu digo velhos é porque já temos assim uma idade. Não é velhos, só aí é que temos a maturidade da bondade. Ser bondoso traz muito sofrimento, temos muitas vezes que aceitar com sabedoria quem não entende a bondade. Também é verdade. É dos poucos que encontrei na minha vida. O quê, Conceição Ribeiro? É que vocês lembrem-se que eu tenho que ler tudo. Tem uma boa índole. Fernandes, se assim não fosse, não estaria tão disponível para ouvir
ajudar a auxiliar o outro sem estar à espera de algo em troca. A bondade é parte da essência de Deus no homem. Sim, senhor. Gostei dessa. Temos é que a desenvolver, não se esqueça. Temos que desenvolver a nossa bondade, porque às vezes somos bondosos, mas nós não manifestamos a nossa bondade. Tanto ser humano que se aproveita de quem é que é bondoso. Tanto o ser humano não se aproveita de quem é bondoso. Não entendi bem, Nair. Não te importas de escrever de outra forma para ver se eu chego lá. Eu às vezes tenho que fazer assim, como estou a fazer. Mas a bondade é isso mesmo. Então a bondade é uma característica nossa, do próprio homem, só que muitas vezes está adormecida. Ou, por alguma razão, nós não a podemos, de certa forma, espalhar à nossa volta. Às vezes por medo. Mas se nós tivermos um caráter forte e tivermos uma boa bondade, nós somos compreendidos pelos cegos, pelos mudos, pelos surdos. Isso é verdade. Porque depois o ato da bondade em si traz algo que, de alguma forma, melhora ou, de alguma forma, altera a energia daquela pessoa. Também pode ser uma das fases da bondade é manifestar-se nas atitudes e na empatia que temos que espalhar para os demais. Sim. É o que nós temos que ser bons, mas não ser bonzinhos. Pois, também é verdade. Bondosa. Quando foste voluntária, foste bondosa. Geralmente quem faz voluntariado é uma pessoa bondosa. Porque se não for bondosa não consegue fazer voluntariado. É verdade. Ser bom, mas não bobo. Mas às vezes também se tem que ser às vezes bobo para a pessoa poder compreender melhor. Isto é conforme a situação. Às vezes nós também temos que fazer assim um bocadinho que somos estúpidos. Ser bondoso não é sinónimo de ser caridoso. Também é verdade. A caridade é uma coisa, a bondade é outra. Eu posso ser caridoso e posso não ser bondoso. Acho que não atribuiria essa palavra para o definir. E não bem a palavra que desejo. Mas visto dessa forma está correta. Então vê lá a tua palavra, José Luís, que é para eu ver. Fernando é uma das poucas pessoas que encontrei na vida. Bondoso. Bondade é ajudar aos outros mais do que merecem. É verdade, Rui. Essa foi boa. E não ficarmos com pena de ajudarmos. Essa é que é giro. Ser. A bondade é ajudar aos outros mais do que merecem. Ela quer dizer que a pessoa que se aproveitam da nossa bondade. Que há pessoas que se aproveitam da nossa bondade. Muitas pessoas se aproveitam da nossa bondade quando nós somos bondosos. Porquê é que eu hoje estou a falar da bondade? Porque tu podes ser tudo o que quiseres na Terra. Mas uma das coisas que levas certamente quando saíres daqui, e que vai ser muito importante, é essa mesma bondade. O ser-se bondoso é algo que faz parte da nossa personalidade, tem que ser desenvolvido. E quando nós partimos desta terra, levamos sempre a bondade. E a bondade é algo tão especial, que é algo entendível pela própria espiritualidade e pelos próprios seres espirituais, e não é nós sermos muito inteligentes, muito sábios, muito conhecedores, que é importante. O importante é a bondade com que nós fizemos a vida nossa e a vida dos outros. Essa vai ser um dia muito importante quando nós desencarnarmos. Vai ser tão importante que faz com que nós não nos percamos, com que nós próprios tenhamos a bagagem necessária, que é o que levamos, é a bagagem, é a nossa bagagem. Tenhamos a bagagem necessária e nós não nos vamos perder. Isso é interessantíssimo. Por isso é que eu
estava hoje nesta questão da bondade. É uma coisa que vocês devem perceber quando estão a ser bondosos ou caridosos. Quando vocês estão a amar alguém, a compreender alguém e estão a ser bondosos. Porque todos esses pequenos, essas pequenas palavras divergem entre si, mas completam-se. E nós precisamos de perceber, então, afinal, qual é o meu caráter. Eu sou uma pessoa bondosa. Ou tenho dias que sou bondoso, posso não ser sempre, mas a maior parte do tempo sou bondoso. Então, se eu sou bondoso a maior parte do tempo, é bom. Se eu não sou bondoso a maior parte do tempo, eu tenho que ver o que é que se passa para corrigir, para alterar os meus parâmetros e para retificar algumas coisas para que realmente a bondade é tão importante como o amor. Nós temos uma necessidade muito grande de sermos amados e temos uma necessidade muito grande de amarmos. Mas às vezes nós utilizamos o amor de uma forma que não é a mais correta. Porque o amor não pode provocar qualquer tipo de dor. Então, se eu amo alguém, mas essa pessoa começa-me a provocar dor, ou se eu provoco dor naquela pessoa, isso já não se chama amor. Eu posso simplesmente gostar de uma pessoa, ter química com uma pessoa, ter simpatia com uma pessoa, mas não ter amor por uma pessoa. Nós temos que, por isso é que muitas vezes, como eu posso ser bondoso para um grupo, bondoso numa determinada situação e noutra situação, eu nem sequer a bondade vem ao de cima. Para a nossa perfeição, o melhor era que a bondade viesse sempre ao de cima e que nós tivéssemos a consciência exata do que a forma como nós amamos, a forma como nós exprimimos o nosso amor, não verbalmente, mas por atos, por ações no nosso dia a dia. Nós aí mostramos qual o tipo de amor que estamos a usar, como é que é a nossa forma de amar e mostramos a pessoa que somos como pessoa bondosa, caridosa, pessoa com humildade. Por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam que humildade é ser-se... a humilde é aquela pessoa que não tem conhecimentos. É assim, às vezes até usam humildade como a pessoa mais pobre. Mas a humildade não tem a ver com pobreza. A humildade tem a ver com a sapiência de uma pessoa. Ela sabe que aquilo é assim, porque já experienciou, já vivenciou. Então, mas ela está num grupo, percebeu, e ela percebe que essas pessoas não vivenciaram, não experienciaram, então ela vai se pôr nesse grupo e vai descer ao nível desse grupo e não vai exigir que esse grupo suba ao seu nível. Isto é que é a verdadeira humildade. A pessoa finge que não sabe, que sabe tanto como os demais. E, então, abraça os demais. Abraça-os naquele nível e nunca mostra o seu nível. Não se faz de superior. Isso é a humildade, é a capacidade de encaixar e de perceber que os outros podem não estar ao nosso nível, ou podem estar num nível maior, ou podem estar num nível igual ou num nível menor. Então, nós nos sabemos comportar. Nós já sabemos que nunca podemos demonstrar aquilo que não vivenciamos e nem experienciamos e não temos conhecimento. Mas também sabemos que nós podemos sempre descer até essa fase que não tivemos essas coisas. E aí nós podemos nos juntar uns com os outros e puxá-los sem orgulho, sem vaidade e sem presunção e sem mostrar de uma forma subtil, e aí usa-se a bondade, usa-se a caridade, usa-se a compreensão e usa-se o amor para fazer com que a pessoa evolua um pouco mais. E isso é interessante quem fizer isso. Quem fizer isso está a ser bondoso, sem dúvidas nenhumas. Quem faz isso é uma pessoa bondosa, é uma pessoa caridosa e é uma pessoa que sabe o sentido do amor. Porque nós temos que compreender sempre o sentido do amor. Quanto seres humanos, muitas vezes nós temos momentos que tudo isso tem que estar um pouco parado. E aí nós podemos dizer que temos que fazer figura de estúpidos, de idiotas mesmo. Mas se for essa a forma de ajudar aquela clã, aquele grupo, tudo bem. Porque aí estamos
a ser humildes e estamos a ser bondosos. No fim, o resultado em si, depois é que todos descobrirão o porquê de passar esse processo. Mas quem está no nível de conhecimento, de amadurecimento, de vivências maiores, tem de ter a humildade para ir para o menor. Sempre. Nunca pode exigir que a outra pessoa venha para o maior. A outra pessoa vai ter que passar as mesmas coisas que essa mesma pessoa já passou. Se nós nos preocupássemos tanto com a bagagem que temos de levar quando partimos para outro plano, como nos preocupamos, por exemplo, quando vamos viajar, era muito bom. Mas andamos tão absorvidos, e vocês às vezes, absorvidos pela vida, que nem paramos para pensar um pouco nisso. Pois são horas de nós pensarmos. Silvia comece por si, para depois poder para depois poder auxiliar os outros. É assim que se começa sempre. Sempre se ouviu dizer, um homem sozinho não consegue fazer a mudança no mundo. É verdade que um homem sozinho não consegue fazer a mudança no mundo, pergunto eu. Eu respondo já, não é verdade. Um homem sozinho consegue mesmo fazer a mudança no mundo. Porquê que um homem sozinho consegue fazer a mudança do mundo? Porque um homem nunca está sozinho. Imagina, aqueles que têm um partido político, que fazem parte de uma associação, que fazem parte de uma congregação, são homens sozinhos que criaram. Agora, cabe-lhes a eles fazer a diferença, serem humildes, serem bondosos, serem caridosos, compreensivos, terem um sentido de perdão, ter o sentido de saber meter-se no lugar que já tiveram anteriormente e não usarem o lugar que estão a ter, então aí abraçam a sua obra e espalham a sua obra a todos os ventos. E essa pessoa, depois, conjuntamente com as outras pessoas, é um grande factor de mudança para a sociedade. Portanto, um homem consegue mudar o mundo. Porque o individual é que muda sempre o coletivo, não é o coletivo que muda o individual. Agora, porquê é que às vezes o coletivo está desequilibrado? Porque houve um homem qualquer, porque é que, por exemplo, a Alemanha sofreu o que sofreu, a Rússia sofreu o que sofreu e faz sofrer os outros. Nas Ásias é a mesma coisa. Porque houve homens, um homem só, que decidiu que aquela política era para ser seguida. Que decidiu que era assim, que foi manipulando. Portanto, esse homem teve a inteligência, porque é preciso ser inteligente para ser mau, cuidado. Se as pessoas que são más usassem a inteligência para a bondade, não tenho a menor dúvida que o mundo era muito melhor. E não haveria assim tantas guerras. Mas elas não. Elas são inteligentes para a sua própria maldade. E elas conseguem dominar o coletivo. É por isso que existem países como a China, como a Coreia do Norte, como muitas vezes países nossos também, como a América. Porquê? Porque um indivíduo criou uma determinada ideologia, que pode ser democrática, pode ser fascista, republicana, pode ser da direita, da esquerda, tudo isso. Por isso é que eu às vezes digo para vocês se preocuparem com o que passa no vosso país, porque vocês também são responsáveis. Então, esse indivíduo cria essa ideologia e ele, se for uma ideologia boa para levar as pessoas a melhor, ele conduz essa ideologia no sentido positivo e construtivo, esclarecedor de muito conhecimento. Não permite todo o conhecimento e põe tudo em discussão. Aquele que quer levar para o mal nem permite sequer o conhecimento chegar às pessoas, nem permite sequer a discussão e é castigador e castrador. Portanto, um homem só faz a mudança de um país e pode fazer a mudança do mundo. Porque vocês reparam, as guerras que existem é sempre um país é sempre um país que começa contra o outro país e depois os outros países vão se imiscuindo. E é assim que nascem as guerras, e foi assim sempre que nasceram as guerras na Terra. Ora, se fossem homens bons de coração, bondosos, caridosos, compreensivos, esses mesmos homens tinham dirigido as suas doutrinas, as suas filosofias, aquilo que eles
conseguiram descobrir em si próprios, ou pelo estudo, tinham dirigido isso para o sentido evolutivo. É por isso que nós fazemos uma evolução muito pouca evolução na Terra. A Terra evolui por si só. Nós temos uma evolução tecnológica louca e fizemos-la em poucos anos, mas a nível de mentalidade, a nível de mente, a nível dos conceitos morais, nós evoluímos muito pouco. A nossa forma de pensar, nós não se adaptamos às novas realidades e não se adaptamos aos novos conceitos de pessoas de bem, pessoas que foram bondosas. Tanto que essas pessoas muitas vezes passam tão despercebidas pelo caminho que as pessoas muitas vezes só depois da morte delas é que descobrem os seus feitos e as suas obras. Enquanto vivem não são muito descobertos, mas estão a fazer a mudança no mundo. São pessoas bondosas mesmo. São pessoas muito caridosas e são pessoas muito humanistas e são pessoas com uma certa elevação espiritual muito grande e material, moral mesmo. E é isso que nós temos às vezes que refletir. Como é que nós, muitas vezes, ainda estamos a pensar da forma que os nossos avós e bisavós pensavam? Nós não estamos a viver a vida que os nossos avós e bisavós viveram, ou seja, as circunstâncias da vida são outras. Porquê é que não as estamos a aproveitar? Porquê é que não nos envolvemos nessas circunstâncias da vida? Porquê é que não potenciamos essas circunstâncias da vida para termos uma vida melhor? Porquê é que ainda vamos por aqueles conceitos que fomos aprendendo, que fomos vendo? Nós às vezes cedemos, mas cedemos momentaneamente. E lá está, ser-se bondoso não é momentâneo, tem que ser continuamente, tem que ser mais, mas muito mais ativo na bondade, para se conseguir triunfar e para conseguir fazer com que todos os outros triunfem. Lucinda Catena diz, o intelecto e a moral deviam andar em paralelo. É verdade, mas não anda. Porque há muitas pessoas que são intelectualmente, são pessoas intelectuais, pronto, são pessoas que realmente sábias, mas são capazes de defender conceitos que foram criados, conceitos descobertos e estudados em 1900 e estamos em 2022 e elas ainda vão ao 1900 buscar aqueles conceitos que já foram experienciados por alguns povos na Terra, que sabemos que são negativos e destrutivos, mas ainda defendem hoje acerrimamente esses mesmos conceitos e querem nos pôr em prática. Lá está como uma pessoa pode mudar o mundo. Então, o que temos que fazer, e porquê? Porque as pessoas também não têm, às vezes, têm medo e têm receio de se pronunciar sobre qualquer tipo de assunto. Sobre, por exemplo, a sexualidade, sobre os problemas sociais existentes mesmo, como o compadrio, como, por exemplo, as pessoas ultrapassarem umas às outras e empurrarem-se umas às outras e porem e criarem oportunidades para quem lhes interessa, não para quem as merece, é para quem lhes interessa. Evidentemente, uma pessoa quando merece uma coisa e nós lhe damos, essa pessoa age de uma forma diferente para a sociedade e age de uma forma muito produtiva e age de uma forma muito positiva. Evidentemente, se eu ponho num lugar qualquer uma pessoa só porque é minha amiga e ela não tem competências nem capacidades, eu estou a pô-la num nível mais alto, evidentemente que ela não vai poder fazer um bom trabalho. E às vezes nós fazemos isto até com os nossos parentes, até com os nossos amigos. Por exemplo, sabemos que temos 5 amigos desempregados e sabemos que ali, naquele sítio, há uma vaga para ocupar um emprego. Então nós, às vezes, dizemos ao nosso amigo que tem mais competência que nós, olhamos para ele e sabemos porque convivemos com ele. Não, vamos dizer a outro porque temos uma maior empatia pelo outro e vamos dizer e escondemos a informação de um em prol do outro, que vai ser muito mais negativo, porque sabemos que às vezes que ele é rebelde, que ele é arrogante, que é prepotente, e então vamos a esse, porque pensamos que depois esse nos vai dar algo em troca.
E isso já não é bondade, estar à espera de alguém em troca. Nós podemos esperar alguém em troca, é a evolução da humanidade. Se nós fizermos as coisas com o intuito da evolução da humanidade, aí sim nós vamos ter algo em troca. É termos o prazer e o privilégio, criado por nós, que se bem diga, de vermos uma evolução mental muito grande. E isso sim, isso é a obra feita, sem sombra de dúvidas. Agora, quando não é nesse sentido, nunca será obra feita. Por exemplo, na religião. Portanto, parte do princípio que todas as religiões tinham que ter o amor mais puro de todo o amor. Falamos só nas religiões, não falamos nas seitas porque essas são umas divergências esquisitas, não vamos estar hoje a falar nelas. Mas as religiões em si, como o budismo, como o cristianismo, como outras religiões, não é? Assim, se elas não tiverem na sua essência o amor mais puro de todo o amor, evidentemente que elas nunca ajudarão os seus adeptos. É como um clube de futebol, por exemplo. Nunca ajudarão os seus adeptos. Elas manipulam os seus adeptos. É diferente. Porque se elas usarem o amor mais puro de todo o amor, elas vão impulsionar automaticamente a evolução humana. E vão automaticamente fazer a pessoa falar, raciocinar, expressar-se livremente, mesmo que não estejam nos conceitos deles essa problemática que é a evolução. Mesmo que não esteja. Eles fazem-nos, porque eles usam o amor mais puro de todo o amor. Eu não vou dizer aqui quem é que usa o amor mais puro de todo o amor, vocês têm que achar por vocês próprios. Então, também usam a compreensão, sabem se meter no lugar do outro, sabem, por exemplo, podemos considerar Jesus um homem que viveu no seu tempo, que causou uma grande revolução essa que ainda não terminou, e ele já foi, já findou, não é? Mas não terminou. Então ele, como homem, só como homem, não pondo a parte de Deus dele, só como homem, foi um homem na humanidade que se pautou pela diferença, ou seja, pelos princípios morais e espirituais, vamos lá, da bondade. Ele era judeu, mas os judeus criaram confusão, então e havia uma grande confusão, porque Deus era um vingador, um castigador nessa época, se bem me lembro. E Jesus não, disse não, Deus é amor. Deus nada mais que é amor. E Deus tem um amor por todos os seus filhos de igual modo, de igual forma. Ele sabe quando os seus filhos vêm a caminhar, ou quando param, quando os seus filhos desistem, ele sabe. Então, diz Jesus, em determinada altura, eu só vos posso ensinar isto. Deus é amor. E, além de tudo, tu, para mostrares o amor, a bondade, a caridade, deves amar o teu próximo como a ti. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. No dia que tu amares o teu próximo como a ti mesmo, tu nunca farás mal a ninguém. E se todos fizerem assim, ninguém faz mal a ninguém. Haverá discussão, haverá conversa, haverá muitas coisas se envolverão, mas todos se unem no sentido de se libertarem do sofrimento, da dor, até de se libertarem da própria morte. Pronto. Isto ele modificou aqui qualquer coisa, enquanto os judeus não. Tinham Deus como um castigador e queriam continuar a ter, tanto que os judeus estão à espera que nasça um profeta, porque eles não aceitaram que Jesus tivesse, fosse o profeta esperado. Mas tanto que é o profeta esperado, todos os profetas antes de Jesus e todos os profetas depois de Jesus passam-se os anos e eles continuam. Ou seja,
o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E nós continuamos. Depois existem as seitas, e dentro das religiões existem os rebeldes, que são aqueles que utilizam todo esse conhecimento que foi obtido e que foi vivenciado e experienciado pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, pelas pessoas que viveram naquela época. Então outros mais tarde vieram e alteraram, fizeram todo o tipo de alterações de conveniência. Era-lhes conveniente. Isso mete papas, bispos, mete padres, mete budistas, mete todas as religiões, mete essas pessoas que interpretam e querem impor da forma que eles acham que é mais assertiva, mas sendo errada porque eles provocam sofrimento. E tudo o que provoca sofrimento não é bom. Às vezes é bom nós passarmos pelo sofrimento para sabermos o que é o não sofrimento. É totalmente diferente. Mas não o sofrimento excessivo, não o sofrimento, quase uma vida inteira de sofrimento. Não. Nós temos que passar pelo sofrimento por o mais breve espaço de tempo. Não por muito, muito tempo, porque isso é mau. Isso quer dizer que nós não estamos a evoluir, quer dizer que nós estamos parados. Quer dizer que, de alguma forma, nós estamos parados, não estamos a evoluir. E é por isso que nós precisamos de pensar seriamente, afinal, o que é a nossa vida, quem sou eu, o que é que eu estou a fazer, como é que eu estou a vivenciar e a experienciar todas as coisas nesta vida, neste momento, nesta hora, neste instante, neste dia a dia. Como é que eu estou a experienciar as coisas. E é importante nós fazermos isso, porque se nós fizermos isso, eu tenho a certeza que nós vamos descobrir muitas coisas a nosso respeito. Nós vamos descobrir uma força que está adormecida, a coragem que está adormecida. Nós vamos descobrir também que temos alguma raiva, rancor, que temos algum ódio ainda para limar. Nós vamos descobrir uma série de coisas em nós. Nós vamos descobrir a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de estar, a nossa forma de ser. E para isso não é preciso ir para a universidade, é só preciso observar a vida como ela, como ela é. A Fátima Marques diz assim: o pior dentro das religiões é a existência do fanatismo e a falta da aceitação da diferença. Lá está a Fátima Marques, porque não existe o amor mais puro de todo o amor. Existe um amor de conveniência. É como, por exemplo, um homem e uma mulher se casarem por conveniência. Porque eles os dois conseguem construir um império. Então ali não impera o amor. Impera o desejo, impera a química, impera um objetivo comum, mas não impera o amor. Beijinhos, Janaíra. Eu também vou terminar hoje, desejando a todos um bom fim de semana e vou fazer a oração, ok? Porque acho que já falámos muita matéria. Se vocês quiserem, fazem um refresh novamente de ouvir o direto e vocês conseguem chegar. O que eu gostaria era que, com esta reflexão e esta conversa de hoje, que vocês descobrissem um pouco mais. Foi por isso que eu comecei tudo isso. É para vocês descobrirem um pouco mais. Porque eu não posso chegar ao pé de vocês e dizer: tens que descobrir, tens que chegar, tens que perceber isto. Eu posso dizer, mas se forem vocês a descobrir é muito melhor. Garanto-vos assim. Garanto a vocês, está bem? Então vá. Vamos passar a oração, que muitos precisam da oração. Ok? Bons amigos espirituais, o mundo ainda está muito turbulento. Nós, os habitantes da Terra, ainda estamos muito turbulentos. Estamos muito preocupados com futilidades e estamos muito desequilibrados.
Nós às vezes precisávamos nos deitarmos na nossa cama e de sair para esses lugares espirituais onde vós nos podereis dar o esclarecimento que é necessário à nossa própria evolução e à nossa estadia na Terra. Nós precisamos de ser acalmados das nossas fúrias e das nossas tempestades. Nós queremos às vezes fazer as coisas e não conseguimos a fazer porque é tanto preconceito, é tantas ideias, são tantas coisas emanadas pelo próprio espaço e as circunstâncias da vida que nós não conseguimos nos compenetrar nem nos concentrar corretamente para chegarmos ao âmago de toda a vida e de todas as questões. É nesse sentido que hoje dirigimos ao alto todas as nossas preces, as nossas preocupações, as preocupações da própria humanidade, as preocupações que todos temos, de alguma forma, nós particularmente e nós coletivamente. É preciso haver um pouco de paz e de harmonia, é preciso ser criada essa paz, essa harmonia. Nós precisamos ter consciência e termos força para criarmos essa paz e essa harmonia. E aqui vai a nossa petição. É para que nós possamos ser tocados por vós e tocados pela nossa própria energia adormecida, para que nós possamos fazer o melhor que podemos fazer, o melhor que sabemos fazer. E depois, com a junção das forças do melhor de cada um, nós acreditamos, sem dúvida nenhuma, que tudo se transformará e tudo mudará. E nós alcançaremos um estado de graça e um estado de paz que nos permitirá resolver a problemática do que é a vida na Terra. É por isso que vos invocamos e dirigimos esta prece sem esquecermos os doentes, os abandonados, sem esquecermos aqueles que de alguma forma já partiram, sem esquecermos aqueles que de alguma forma estão presos às suas camas, nem têm consciência de que são prisioneiros do corpo, sem esquecer também sobre aqueles que rapidamente e inesperadamente, para nós evidentemente, desencarnam assim abruptamente, sem esquecer aqueles que estão a nascer e que nós já estamos preocupados porque estamos a ver que não previdenciamos atempadamente a sua vinda. E também para aqueles que ainda estão e que vão ficar por longos anos, também não, de alguma forma, cada um de nós, à sua forma, não se preparou para a subsistência e para a existência humana, com o valor humano, o valor da vida. Então, nós estamos aqui numa encruzilhada que temos que sair dela rapidamente. E é por isso que somos propícios, e nós temos consciência, a que tudo aconteça nesta Terra. E nestes últimos tempos, longos tempos, têm acontecido muitas coisas que nós diríamos ruins, e só não dizemos porque faz parte do progresso e da evolução do próprio planeta e dos próprios habitantes. Mas nós precisamos efetivamente despertar, de sermos livres e de voarmos. E aqui vós podeis dar o vosso contributo energeticamente abraçando-nos. E hoje é uma das petições, é o abraço fraternal à humanidade, a toda a humanidade. E vós o podereis fazer se o entenderdes, mesmo não havendo merecimento da parte de muitos e muitos humanos. Mas todos, no fundo, têm o seu papel, e olhando para esse papel, todos têm necessidade desse abraço. E é esse abraço fraternal que nós invocamos para toda a humanidade, para o indivíduo e para o coletivo. A nossa mais profunda gratidão para convosco, para com o subjetivo, para com o todo e
para com todos. Bem-aja. Bons amigos espirituais, nossos irmãos e companheiros da jornada terrena. Bem-aja mesmo. E pronto. Então, tenham um bom fim de semana. Eu voltarei no domingo. Nós voltamos todos no domingo. Eu voltarei no domingo, mas espero que vocês se portem bem. Por favor, portem-se mesmo bem. Cuidem de vocês. Eu cuido um bocadinho. Mas vocês... Depois outros cuidarão outro bocadinho. Mas vocês têm que cuidar do bocadinho maior. Portem-se bem. Sejam mesmo, tenham momentos de felicidade, não prejudiquem ninguém e saibam se meter no lugar dos outros. Amem, façam aos outros aquilo que gostavam que vos fizessem a vós. Façam aos outros aquilo que gostavam que vos fizessem a vós. E amem os outros como se amam a vós próprios. Mas às vezes muitos não se sabem amar. Descubram a melhor forma de vós vós saber-vos amar-vos. Bem-aja a todos. Um bom descanso e um bom fim de semana para todos. Bem-aja. Amor e gratidão. O meu abraço fraterno. E que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que a cada um de vocês seja-lhe concedido o que lhe for devido. Bem-aja a todos. Até domingo.